Estamos gravando. Vamos lá. Olá, pessoal. Nós somos a equipe do Se Orienta Nação e hoje, no nosso canal Profissão em Ação, nós vamos conversar com o Endrigo Fernando Paulino. O Endrigo é Private Banker do Banco do Brasil. Falei certo, Endrigo? É Private Banker. Sim. Private Banker do Banco do Brasil. Somos brasileiros, então pode ser Private Banker também, que está correto. E aí, o objetivo desse nosso canal, até para o Endrigo também saber, é o seguinte, é poder apresentar as profissões, poder apresentar as trajetórias profissionais e, principalmente, através desse bate-papo, poder inspirar os jovens de primeira escolha. Então, Endrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite e nós estamos honradas e lisonjeadas também com a sua presença. Eu que agradeço muito pelo convite, pela oportunidade. Se é para colaborar, contribuir, eu vou estar sempre à disposição. Eu que agradeço muito, Margarete. Obrigado. Legal. E aí eu já vou começar, né, meninas, fazendo a primeira pergunta. O que é e o que faz um private banker? É isso? O nome é um pouquinho derivado de inglês, tá? Mas é bastante simples o que a gente faz. A gente é responsável pelo planejamento financeiro dos nossos clientes, né? A gente atua aí na gestão de grandes fortunas, né? Por meio aí de assessoria financeira mais especializada, né? A gente tem suporte de várias áreas, então a gente não trabalha sozinho, né? Temos áreas técnicas, analistas financeiros, econômicos, especialistas em mercado internacional, entre outros. Então, a função em si é de prestar essa assessoria especializada para esses nossos clientes, de uma forma que eles tenham uma gestão um pouco mais próxima, um pouco mais, como você mesmo diz, eu estou sempre à disposição, porque a gente sempre tem que estar próximo desses clientes, os valores são mais relevantes, né? O tempo desses clientes é um pouco mais escasso, a gente sabe que o tempo custa muito caro hoje, então a nossa função é essa, resumindo, é de ser planejador financeiro mesmo, assim, os nossos clientes. E aí, Endrigo, quais as competências que você poderia trazer para nós, além das competências técnicas, né? Mas quais as competências comportamentais para atuar na sua área? Então, eu sempre digo que competência comportamental, acho que a primeira de todas é ética. A gente trabalha em um mercado com grandes volumes, com grandes valores, a gente trabalha com algo que é de suma importância para o cliente, que é o dinheiro, né? A gente sabe a importância que as pessoas dão ao dinheiro, então acho que a ética, até por prática de valores éticos e morais mesmo, para gerar credibilidade, não só para os nossos clientes, mas também para colaboradores, para parceiros, o banco também tem fornecedores. Então, eu sou pautado muito pela ética e pela moral, mas eu podia citar para você ética, proatividade, que eu acho que nós temos que ter a todo momento, proatividade no sentido de identificar mais rapidamente ali os problemas que o cliente tem em seus respectivos momentos, oportunidades, necessidades, talvez até mais que isso. Acho que tem que se prontificar a ouvir, resolver, independente naquele momento, seja sua área ou não de atribuição. Então, uma outra coisa que eu me pauto, inteligência emocional, que eu acho que é de suma importância, conhecer o comportamento humano, interpretar. Você lidar você lida com clientes de diversas personalidades, então muitas vezes tem aquele cliente que é um pouco mais introspectivo, tem aquele cliente que é um pouco mais aberto, tem aquele que gosta de falar mais, outros não. E o principal de tudo depois da ética para mim que é a gestão de conhecimento. Acho que é você estar sempre preparado, atualizado, e não só guardar para você. Acho que é importante você multiplicar esses conhecimentos, compartilhar seus conhecimentos com superiores, colegas, subordinados e até mesmo com clientes. Eu acho que é de relevância absurda que o cliente conheça os veículos que a gente costuma usar, que nós utilizamos para a gestão dos seus recursos, os riscos que esses veículos vão proporcionar, saber se eles são aderentes a isso mesmo ou não. Então, acho que é ética, proatividade, inteligência emocional e gestão do conhecimento, porque sem conhecimento não dá para você chegar onde o que a gente sempre busca, né? Joia! Com certeza.
E aí, Indrigo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional, né? Não sei se é uma profissão que você já conhecia, você correu atrás, como é que isso chegou na sua vida? Conta um pouquinho para a gente. Ixi, me emociona um pouco. Que legal. Desculpa. Eu comentei isso com a respira. Eu comentei isso com a Margarete, que eu me emociono um pouco porque a vida nunca foi fácil. Eu sou muito do interior do Paraná, sou muito do interior mesmo, né? Cidadezinha pequena, como eu citei para vocês no início. Então, eu digo que minha trajetória profissional começou em casa, porque eu comecei sempre com responsabilidades domésticas, né? A gente teve ali, durante um período muito longo, os meus pais trabalhavam fora, então eu tive que aprender a cuidar da casa, tanto eu quanto minha irmã. E isso para a gente é um motivo de orgulho muito grande, né? Nos fez aprender sobre, desde cedo, estou falando para vocês de 12, 13 anos de idade, você já tem que cuidar da casa, deixar a casa limpa, porque meus pais trabalhavam o dia todo, minha mãe às vezes trabalhava à noite, então as responsabilidades vieram muito cedo para nós. Mas a partir daí, isso foi muito bacana para a gente, porque fez com que a gente crescesse muito, colaborar em casa, e me deu outras oportunidades. Então, meu pai, com muito sacrifício na época, começou a me pagar um cursinho de inglês, de informática, que eu fazia aos sábados. Isso me abriu portas, porque foi logo quando começaram a chegar os computadores nos colégios lá de Borrasópolis. Então, algumas professoras na época ali, eu fazia alguns trabalhos, ajudava a digitar, ensinava algumas coisas que eu tinha aprendido durante a minha semana. Isso me abriu uma segunda porta, que foi meu primeiro emprego, propriamente dito, que foi na Companhia Paranaense de Energia, que é a Copel. Eu fui estagiário do administrativo da Copel por 2 anos, enquanto eu atuava no meu curso de ensino médio, que foi um curso técnico profissionalizante, técnico em contabilidade. Então, trabalhei por 2 anos na Copel. A partir dali, comecei a buscar outras oportunidades. Eu queria, desde então, trabalhar em banco. E aí eu estou falando um pouco sobre a minha trajetória profissional, mas entra um pouco no meu pessoal, tal. E acabei conseguindo estágio no Sicredi. É uma cooperativa de crédito que foi criada lá no sul do país. Era uma cooperativa de crédito rural na cidade de Apucarana, que é no norte do Paraná. Eu comecei a fazer faculdade de economia na época e estagiar no Sicredi. Estagiando no Sicredi, você acaba adquirindo conhecimentos. E eu não sei se eu já entro no porquê que eu entrei no mercado bancário, mas... Pode ser, sem problema. Pode falar. Faz a sua trajetória. É importante porque fazer um adendo a isso, porque eu sempre quis ser bancário. Eu sempre olhava, eu passava na frente tanto do Banco do Brasil, no Banestado, que era o antigo Banco do Estado do Paraná, e eu tinha um tio... Desculpa. Não, já falei que sempre foi gerente de banco, substituía superintendentes e eu sempre vi ele chegando na nossa cidade, os seus filhos sempre, além de meus primos, sempre foram muito meus amigos, são pessoas que até hoje estão muito próximas. E eu via meu tio chegando com bons carros, meus primos andando com tênis de marca, meu primo com 14 anos de idade já tinha talões de cheque, era um menino super descolado, né? Eu via que eles tinham uma condição financeira, eu passava férias na casa deles. Uma coisa que me marcou muito, eu lembro que existiam uns tickets, alimentação e refeição, e que meu primo ia comigo até a panificadora, falava, cara, dá para a gente comprar o que a gente quiser, e eles ainda devolvem dinheiro para a gente. Eu comprava os tickets da alimentação, era muito bacana isso, né? Isso me chamou muita atenção. Então, de que banco era um lugar onde você tinha condição de ter uma formação profissional interessante, ter uma vida, dar uma vida melhor. Graças a Deus nunca faltou nada para mim, né? Meus pais sempre conseguiram colocar comida na mesa, nos ensinar o que é certo e o que é errado. Porém, a gente sempre quer algo mais, você sempre vê aquilo, né? De saciar essas suas questões de criança, de menino, de tal. E aí eu queria trabalhar em banco. E desde então comecei a buscar, entregar currículos, mandar... Na época a internet era um negócio completamente difícil, a internet em Borrasópolis era discada,
E nesse meio eu consegui um estágio em uma empresa lá em Apucarana. A empresa durou 2 meses, acabou quebrando, eu tive que voltar para a casa dos meus pais e iniciar esse processo de novo. Foi aí que eu comecei a procurar de uma forma um pouco mais direcionada para banco, que eu queria trabalhar em banco. Então, algumas outras instituições grandes que nós temos no mercado, mas o Sicredi foi uma oportunidade que eu tive, fiz uma entrevista com mais de 45 pessoas na época, eram 3 selecionados, eu fiquei entre os 3 selecionados, porém, eu acabei não sendo aproveitado na agência lá em Borrasópolis, que é onde eu morava. Mas surgiu uma oportunidade em Apucarana, que era a cidade onde eu iniciei os meus estudos no curso superior, eu fiz faculdade de economia, eu estudei economia na Universidade Estadual do Paraná, e comecei a estagiar lá. E isso começou a me desenvolver meu lado bancário, desenvolver meu lado de atendimento a cliente, de busca por produtos e serviços, busca por conhecimento, e me ajudou muito o fato de estar fazendo faculdade de economia. Né? Acho que é uma coisa está muito ligada à outra, o conhecimento econômico acaba te ajudando muito. Só que eu fiquei por muito tempo como estagiário e fui efetivado como funcionário para o atendimento no Sicredi, e me apareceu uma oportunidade de ir para o Banco Real. Na época, o Wilson Kunze, se me permite citar o nome dele, até porque eu tenho ele como um benchmark bancário, um cara que era um gestor fora do normal, me convidou em uma comemoração que tínhamos de uma das empresas em que vários bancários estavam presentes, 50 anos de uma empresa lá de Apucarana, e que eu participasse de uma entrevista. Quando eu fui para essa entrevista, ele me falou, é um processo seletivo, como outro qualquer, mas como eu vi que você tinha conhecimento, eu gostaria que você participasse. Participei do processo seletivo e fui selecionado. E iniciei aquela carreirinha lá de baixo, iniciei como técnico bancário, escriturário, né? 2 dias depois já fui efetivado como caixa, pela vaga, oportunidade que tinha no caixa, e a partir dali comecei banco. Do caixa fui para subgerente, de subgerente fui para gerente de relacionamento pessoa jurídica, depois disso para gerente de relacionamento compartilhado. Foi quando eu vi algumas situações que me deixaram preocupado. O mercado ele é muito volátil, né? O mercado ele acaba que é muito dinâmico. E eu vi muita gente. Eu entrei no Banco Real em 2007 para 2008. O Banco Real foi adquirido pelo Banco Santander e eu comecei a ver muita gente ser mandada embora. Né? Comecei a ver colegas de trabalho, amigos que eu tinha adquirido dentro da instituição serem mandados embora. E eu sei que por muitas vezes a demissão ela não se dá só por competência, né? Então, outras necessidades, a própria empresa, processo de enxugamento, tal, você acaba tendo que se adaptar e acontece a questão da demissão. E eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Os planos de carreira, como funcionava lá dentro, política de cargos e salários, os benefícios que essa instituição poderia te dar. E comecei a estudar para concurso público a partir daí. Eu amava trabalhar naquela instituição, amava trabalhar no Santander, gostava, você acaba criando um laço, tanto com a empresa quanto com os clientes, porém eu queria algo mais. Né? E como eu estava no interior, eu via que o Banco do Brasil te dava disponibilidades no Brasil inteiro, assim como o Santander também, mas o banco tinha uma política um pouco diferente de gestão de pessoas, de análise curricular e assim por diante. Então, comecei a estudar e em 2008 ou 2009 eu passei no concurso no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Uau! O mais interessante disso foi que eu tive uma oportunidade muito grande, que foi a seguinte: o banco, quando você presta o concurso, para todos aqueles que busquem, ele trabalha com macro-regiões e micro-regiões. Micro-regiões, normalmente, abrange ali as cidades do norte, do sul, do leste, e a macro é o estado como um todo. E, na época, eu passei na micro-região Paraná, em Apucarana, que era a cidade onde eu fiz faculdade, que eu iniciei esse processo aí de trabalhar em banco, é uma cidade de 120 mil habitantes e só tem uma agência do Banco do Brasil. E eu lembro que, na época, eu poderia ser chamado para mais de 60 ou 70 agências na região. E eu morava em Apucarana, estabelecido em Apucarana. Falei, caramba, se eu for chamado para, por exemplo, Campo Mourão, se eu for chamado para uma cidade
Porecatu, cidades que são longe de onde eu estou estabelecido. Como vai ser? Mas Deus foi tão bom comigo, que eu fui convidado, eu fui convocado para o Banco do Brasil dentro de Apucarana, na agência na cidade que eu morava. Então, não precisei mudar, não precisei alterar minha vida, não precisei nada. Então, perfeito. Passando nos 2 concursos, eu optei pelo Banco do Brasil, até por uma questão de carreira mesmo, de ser uma instituição que naquele momento é uma empresa maior, uma empresa que era mais comercial, já era economia mista. Então, quando você atua, a economia mista acaba criando um facilitador maior para o mercado, porque o banco não é só o Estado que detém as ações da instituição, ele detém o controle, porém as ações estão no mercado. Então, acontece uma cobrança muito grande de acionista por performance, por entrega de resultados. Então, essa é uma diferença até bastante crucial entre mercado estatal e mercado privado, né? O Banco do Brasil está no meio, então ele tem o controle do Estado, porque o governo federal é que controla, porém ele tem a cobrança dos acionistas, porque mais de 49% das ações estão no mercado. Mas eu entrei no Banco do Brasil, em Apucarana, norte do Paraná, minha cidade, fiquei morando lá por 14 anos, só que começou a me despertar a busca por crescimento. Eu via que o banco tinha política de cargos e salários. Eu poderia escolher. Você, dentro de uma instituição desse tamanho, você, como advogado, pode atuar como advogado, você, como banker, você pode atuar como banker, você, como comercial, pode atuar na área comercial e assim por diante. E eu comecei a pesquisar. Com 1 ano e meio no Banco do Brasil, eu fui promovido assistente, comecei a trabalhar exclusivamente numa carteira de crédito imobiliário. Então, eu acabei me especializando no mercado imobiliário, mais na área de financiamento. Então, trabalhei muito tempo com financiamento imobiliário, com análise documental, com análise de processos, um pouco mais burocrática, porém com relacionamento também com clientes, com grandes imobiliárias, com construtores, né? A gente teve nesse período ali de 2012, 2013, foi um período de um boom muito grande do mercado imobiliário, época do Minha Casa Minha Vida, com taxas atrativas, e comecei a me especializar nisso. Isso me deu um pouco de visibilidade no banco, mas eu comecei a perceber que não seria na minha agência que eu teria oportunidade de crescimento. A agência de uma cidade relativamente pequena, eu teria que buscar novos horizontes. Onde estão as oportunidades? E aí que eu abri muito o meu leque. Eu me disponibilizei para o banco. Eu me coloquei à disposição do Banco do Brasil. E comecei a pesquisar por oportunidades fora. Então, eu tive uma oportunidade, apareceu uma vaga de gerente personalizado para o gerenciamento de uma carteira dentro de um fórum em Presidente Prudente, onde eu ia atuar em uma carteira gerenciando conta de juízes, promotores, defensores públicos, chefes de cartório. É um grupo bastante seleto. Então, nesse primeiro momento, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo do Banco do Brasil para uma agência que não era a que eu tinha entrado, e também para fazer a substituição do primeiro gestor. Ou seja, eu ia ter uma carteira de clientes, porém, em ausências do primeiro gestor da agência, eu faria essa substituição. Então, eu atuaria como gerente geral, como gestor. Então, isso você adquire experiência, você adquire know-how para trabalhar e cada vez mais buscando isso. Eu participei, mais uma vez, seletivas, análise curricular, dinâmicas de grupo, e fui selecionado, fui nomeado, fiquei em Presidente Prudente, mudei para lá, mudou completamente minha vida, mais longe da minha cidadezinha lá de Borrasópolis, mais longe de Apucarana, mais longe dos amigos, familiares, e lá me instalei. Fiquei por lá por mais ou menos 1 ano e meio desenvolvendo isso. Foi muito bom, uma experiência, conheci pessoas, conheci uma outra área completamente diferente, um grupamento de clientes diferente dos agricultores que tinha no norte do Paraná. Ali já é uma região que, apesar de agrícola, mas eu estava trabalhando especificamente ali com a área jurídica, né? Com advogados, com juízes. Então, foi muito bom também, porque foi mais um nicho que eu acabei conhecendo ali e adquirindo um pouco mais de experiência. Fiquei por 1 ano e meio, minha carteira foi muito bem, desempenhei muito bem. E aí, da mesma situação, fiquei 1 ano e meio, as oportunidades começam a aparecer e eu comecei a buscar, eu quero mais. Eu acho que ainda é pouco, eu quero... A empresa é muito grande para o pouco que eu acho que eu estou contribuindo, que eu estou colaborando.
E comecei a pesquisar, mas aí para sair, para você buscar as oportunidades, você passa a partir desse tipo de cargos dessa relevância, você passa a ter que ir para capitais ou para cidades de um volume maior de pessoas, tal. Comecei a pesquisar aqui em São Paulo. Na época, não tinha vindo para São Paulo algumas vezes em conexões de voos, ou acho que foram 2 ou 3 vezes no máximo. Nunca desci em São Paulo para conhecer. E meu pai ficou louco, meu pai ficou desesperado. Ele olhava para mim e falava, mas o que você vai fazer em São Paulo, gente do céu? Uma cidade daquele tamanho. Infelizmente, a mídia acaba sendo muito tendenciosa, as notícias são sempre ruins, né? Nem tudo você tem, que você assiste na televisão é bom. Você vê, na verdade, o que dá ênfase é sempre notícia ruim. Sim. Mas eu falei, não, eu tenho que buscar, e eu comecei a pesquisar, fiz mais uma vez processo seletivo, apareceu uma vaga em uma agência Estilo, que é uma agência de alta renda que tem na Avenida Angélica, e eu participei de uma entrevista, assim, do mesmo processo. Aí você vai lá, dinâmicas, perguntas, questionamentos, análise curricular, análise de conhecimento, só que agora para lidar com um público que a gente considera de alta renda, né? São clientes que já são investidores, que já têm um patrimônio um pouco mais relevante, e você aumenta a tua responsabilidade. Passei, fui nomeado, e vamos à mudança para São Paulo. Endrigo, 3 dias em São Paulo, rodando feito um louco, não sabia onde morar, não sabia onde ficar, não sabia em que região morar para poder, se eu ia de carro, se eu ia de ônibus, se eu ia de metrô, de que forma eu ia me locomover dentro da cidade. Foi difícil no início, foi bastante difícil para mim, eu tinha muito medo de andar na rua, eu era totalmente fechado para tudo, não queria ir em lugar nenhum. Porém, comecei a me adaptar. E você vai se adaptando e você percebe que não é tudo isso, né? Que tudo aquilo que você vê, aquele sensacionalismo que muitas vezes é impregnado na tua vida, você fala, não é assim, né? Você tem como viver uma cidade bonita, gostosa, que tem muitos prós, eu diria que tem muito mais pró do que contra, e que dá para viver muito bem. E eu me encontrei em São Paulo. Falei, é aqui que eu vou criar a minha carreira, que eu vou me desenvolver. Só que nesse período, eu fui convidado, eu iniciei lá atrás, quando eu estava em Presidente Prudente ainda, eu me inscrevi para um processo seletivo para trabalhar na diretoria de soluções do banco lá em Brasília. E na época isso mexeu comigo, porque meu pai morou 7 anos em Brasília, eu fui gerado em Brasília e acabei nascendo em Borrasópolis, veja só, eu fui gerado na capital federal e acabei nascendo em Borrasópolis, com muito orgulho. Mas participei, era um processo muito ímpar para você trabalhar nessa diretoria do banco. E eu lembro que o processo era muito longo, eram inicialmente 50 posições que seriam preenchidas para participar do processo seletivo. Então, teve análise análise de histórico escolar, de pós-graduação, enfim. Mas eu acabei ficando entre os 10. E esses 10, de várias partes do país, participaram de um processo seletivo nessa diretoria lá em Brasília, na Universidade Corporativa Banco do Brasil. E eram 2 vagas apenas. E eu fui um dos selecionados para essa vaga. Então, meu mundo, a partir daí... Gente, pode me interromper, se não deixar... Não, vai contando. Vai contando que está legal. Eu fui selecionado nessa época para uma dessas 2 vagas, né? Na época, assim, algo de suma relevância, não pelo salário, mas sim pela posição que eu ia iniciar, que eu ia atuar. É uma área mais pensante do banco, é uma área mais que você atua muito mais no desenvolvimento do que no contato com o cliente. Porém, eu pensei muito, e eu acabei não indo. Porque conversei com muitas pessoas dentro do próprio banco, pessoas que eu admiro demais. Eu tenho um cara que eu gosto de citar, que é o Thiago Ramalho, que o Thiago é um cara que é economista, mestre em economia, doutor em economia. É um cara que abriu muito os meus olhos falando, cara, você é comercial. Você gosta do tato com o cliente. Você gosta de colaborar, de contribuir. Então, talvez não seja a tua área. Eu acho que você tem outras oportunidades até mais relevantes dentro do banco na área comercial. E aí eu optei por ficar,
Fiquei na Estilo Avenida Angélica por 1 ano e meio. Ali também tive a oportunidade de substituir o primeiro gestor, ser o gestor de equipe, aí você passa a atuar na gestão de pessoas e não só de negócios. E apareceu um projeto que o banco o banco criou uma parceria junto com uma grande empresa da prestação de serviços aqui em São Paulo, e eu assumiria uma carteira completamente diferente, né? Eu vou até falar aqui qual é uma carteira do grupo PwC Brasil, né? O banco, na época, estreitou o relacionamento e eu teria uma carteira de CEOs, funcionários de determinados departamentos do grupo PwC Brasil. E foi outro aprendizado para mim, clientes de diversas áreas. E você tinha consultores, você tinha auditores, você tinha CEO, você tinha CFO, você tinha tudo ali dentro. E por 2 anos eu trabalhei nessa agência, e aí já em Perdizes, na agência Estilo Perdizes, atuando também no segmento de alta renda, que é o Estilo, com esse grupamento de clientes. Para mim, na época, começou a ficar complexo. Eu falei, eu preciso sair um pouco do alta renda agora, eu preciso buscar novas oportunidades. E até por questões específicas, sendo com bastante humildade nas minhas palavras, o meu desempenho era muito bom dentro da Estilo. Eu tinha uma relevância bastante significante na minha carteira, eu tinha um bom desempenho, a minha parte de entrega, querendo ou não, a empresa tem que entregar resultados, era muito boa. E eu recebi aí um convite, na época, de uma gerente de negócios, de uma das equipes do segmento private. E ela me ligou, na época eu não estava concorrendo ao segmento private, acho que eu já até comentei isso com a Margarete, eu ainda não tinha buscado o segmento private. E ela me ligou, conversamos por alguns minutos, eu falei que eu não estava concorrendo à vaga naquele momento, que os meus objetivos eram até outros, eu queria atuar em áreas mais pensantes do banco, porque eu já estava há algum tempo na área comercial e tal. Mas ela falou, não, vem aqui conhecer o escritório primeiramente, deixa eu conversar um pouco mais com você, mostrar como funciona esse campo de atuação do segmento private. E fui até lá. Aí cheguei lá na Ministro Jesuíno Cardoso, onde fica o nosso escritório, né, no edifício The One. Na hora que eu olhei tudo aquilo, eu falei, caramba, que mundo é esse? Né? 10º andar, um duplex, tudo lindo, tudo muito bem decorado, tal. Eu falei, cara... É aqui. Segura a emoção, né? O que esse cara está fazendo aqui? O que esse Ivete de Borrasópolis está fazendo nesse lugar? No Condado, né? Onde todo mundo chama ali a Faria Lima de Condado, né? Onde os Faria Limers atuam, né? Onde você tem as principais assets de mercado, onde você tem as principais gestoras de fundos de investimento, os principais bancos. Eu estava ali. Desculpa. Não, vamos Mas lá. a partir daí eu subi, me adentrei ao prédio, me sentei aguardando essa gestora falar comigo. Ela me levou até uma das salas de reunião, conversamos por alguns minutos, ela me mostrou, me explicou como funcionava, como era a atuação do private, o share do Banco do Brasil no segmento, né, a importância que o Banco do Brasil tem nesse segmento de mercado, né, o quanto o banco vem crescendo nesse segmento de mercado, pela segurança que transmite aos seus clientes, pela especialização que nós temos para atuar nesse mercado. Enfim, participei de 3 entrevistas. Não é fácil você entrar no segmento private do banco, você tem que ter uma série de certificações, tem que ter conhecimento, você tem que aprender muito enquanto private banker, né? Você começa a lidar com alguns mercados que costumeiramente o bancário não atua, né? Então, participei das dinâmicas, foi um pouco complexo, foi difícil para mim, tem muita coisa que eu nem conhecia. Então, você não vai chegar e não nasci sabendo tudo, né? Então, eu sofri um pouco no início, porém, sempre naquela busca por conhecimento, acabei conseguindo a vaga, fui o escolhido para essa oportunidade, e aí, no dia 8 de outubro de 2018, eu fui nomeado como Private Banker no escritório Private São Paulo Capital. Né, o maior escritório de São Paulo,
aliás, perdão, maior história do país, na verdade, dentro do Banco do Brasil, né? Dentro de um segmento que você atua que é extremamente difícil de atuar, a responsabilidade muito maior, mas comecei a partir daí e falei, poxa, se eu cheguei aqui, eu vou sentar e vou dar o meu melhor, vou buscar mais conhecimento, vou estudar mais sobre o assunto, vou contribuir com aquilo que eu sei e vou buscar conhecimento daqueles que já têm mais experiência, que já estão aqui e tal. E a partir daí comecei a atuar. E hoje estou lá atuando como private banker já há pouco mais de 2 anos e meio, né? Atuando aí na gestão de grandes fortunas, na especialização na parte de investimentos, na assessoria financeira, sucessão. A gente trabalha, na verdade, em um mundo hoje que para mim era novo, não era o que eu buscava como bancário, mas que eu descobri ser uma paixão para mim. Então, por isso que eu faço com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Acho que é isso. É isso, que trajetória, hein? Eu vou te dizer que eu também me emocionei com a sua história. Achei muito bacana assim, ver o sonho desse menino de Borrasópolis, né, se concretizando, né? O quanto que você foi protagonista da sua história, né? Da importância de você realmente pesquisar as oportunidades que você pode seguir, né? De você priorizar suas habilidades, né, no momento de escolha, né? Se conhecer, saber para que você realmente tem habilidade e seguir em frente. Cara, assim, sinceramente, e sabendo que quando você realmente tem um sonho de verdade, né, aquele sonho que vem da alma, do coração, você vai seguir essa trajetória, você vai correr atrás disso. E aí você vai fazer com essa paixão que você tem, com esse brilho no olhar que você tem, e isso acaba te abrindo portas, porque como você faz alguma coisa que você ama, que você gosta, você faz com prazer, seus resultados aparecem, né? Não tem como não aparecer. E isso vai te abrindo portas. Isso foi muito bacana a tua trajetória de vida. Foi uma coisa que eu também fiquei emocionada. Né, uma coisa que chamou a atenção, o Rodrigo falou várias vezes, ele foi buscando conhecimento e buscando oportunidades. Ele foi verificando as oportunidades, ele não se fechou, agora eu faço isso e tudo bem, eu vou ficar aqui. Não, ele foi, né, buscando esse conhecimento e vamos ver o que tem de oportunidades, vamos estudar essas oportunidades, vamos passar por um processo seletivo. Não é fácil fazer um processo seletivo, né? Não é fácil. Então, assim, vou me arriscar sim. Não, eu já tenho, né, Rodrigo? Exato. É bem isso, né, Rodrigo? Eu já tenho. Então, assim, deixa eu buscar o processo seletivo. Vamos lá. O que mais que tem? Quais as outras possibilidades que existem? Então, isso é muito bacana. Isso é muito inspirador, né? Isso é muito inspirador. Então, novas pessoas, novas crianças, adolescentes, a buscar tudo isso como eu busquei, porque acho que o mercado é muito grande, as oportunidades são muito grandes, e a gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para brincar. Meu pai sempre falou muito isso para mim. Eu tenho um problema muito sério para falar de mim mesmo. É uma história tão bonita, e tem que se orgulhar dessa história. Meu pai falava, a todo momento ele colocava muito isso para mim, né? Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para, você tem que estudar, mas você tem tempo para brincar, você tem tempo para praticar esportes, você tem tempo para colaborar, contribuir, seja conosco em casa, seja fora. Então, se você souber dividir seu tempo, se organizar, né, buscar tanto conhecimento, mas também você tentar ser protagonista na vida de algumas outras pessoas que às vezes precisam de você, faz com que você consiga se orientar, se organizar. Dá para você curtir a tua vida e, ao mesmo tempo, ser um bom profissional, se desenvolver profissionalmente, desenvolver o seu pessoal, ser uma pessoa melhor, crescer, né? Sem que você tenha que ser aquela pessoa, eu só vou estudar, ou eu só vou brincar, ou eu só vou me divertir. Dá para fazer tudo, né? Para fazer tudo, isso mesmo. Com certeza. Malu, você quer continuar perguntando? Não, vou passar para a Nádia. Nádia, pode ir. Eu vou passar para a Nádia. Acho que ainda estou emocionada, Henrico. Ela está emocionada. História bonita. E eu sei que você falou das suas trajetórias, né? Que foi uma história muito bonita, emocionante. Obrigado. E você falou um pouco da tua infância. Sim.
mas eu sei que perante todas as tuas dificuldades, quem era o menino Endrigo? De Borrasópolis. Quais eram os sonhos do menino? Então, na época, o sonho do menino era de ser profissional de vôlei. Agora, você imagina ser profissional de vôlei com 1,68 m de altura. Desde muito cedo eu sempre pratiquei esportes. Meu pai sempre me incentivou a praticar esportes, acho que esporte gera disciplina, gera respeito à hierarquia, gera tudo isso. Então, eu joguei vôlei, eu joguei futebol, joguei handball, apesar da estatura, eu joguei basquete, fiz karatê durante muitos anos, eu sou faixa roxa de karatê, apesar de não atuar hoje mais, mas eu pratiquei muito esporte mesmo. E eu era uma criança extremamente livre. O que eu sempre digo é que meus pais nunca nos privaram de nada. Então, eu tinha muitos amigos, a gente vivia em uma rua que é de Borrasópolis, que era uma rua de pessoas tranquilas, humildes. Então, sempre fui de jogar taco na rua, que lá no Paraná chama betes, não chama taco. Isso. E prática de esporte, sempre fui um garoto que tinha, a partir dali, acho que quando você pratica muitos esportes, você começa a criar ídolos na cabeça. Então, na época, eu lembro a seleção de 1992 foi campeã olímpica, eu queria ser igual o Maurício, aí me frustrei depois que eu vi que o Maurício era o menor do time, tinha 1,84 m, então ficou um pouco complexo para mim essa questão de vôlei, participei muito de jogos escolares, jogos da juventude, jogos abertos, né? Eu estudei sempre em escola pública, né? Então, tanto meu ensino fundamental quanto meu ensino médio foi em escola pública, né? Sou técnico em contabilidade. Então, acho que a criança em Endrigo foi sempre muito tranquila. Eu sempre tive as responsabilidades, então, como eu citei lá no início, tanto eu quanto minha irmã, um estudava de manhã, outro estudava à tarde, então nós tínhamos sim que limpar a casa, lavar uma louça, limpar o chão, passar uma enceradeira, passar um escovão, lavar lá o fundo, cortar grama, lavar às vezes uma coisa ou outra, um carro para o meu pai, para começar a aprender a dirigir. Então, assim, tudo, eu tinha o meu tempo com as minhas responsabilidades e tinha o menino Endrigo que era brincalhão, que gostava de soltar pipa, que gostava de praticar esportes. E acho que minha principal atuação quando criança foi essa. E desde então, eu já tinha o sonho de ser bancário, justamente por essa questão desse meu tio, que era um cara que era muito presente na nossa vida na época lá, e eu sempre quis. E meu pai me incentivou muito. Meu pai sempre meus pais, na verdade, meu pai e minha mãe, são pessoas assim que, apesar da humildade, da simplicidade, são pessoas que não têm conhecimento, talvez, eu diria para você, acadêmico, né? Mas são pessoas extremamente inteligentes, né? E são pessoas que nos deram muito. Eu lembro que minha mãe não poupava tempo para a gente poder ir para um clube. Minha mãe fazia salgadinho, minha mãe fazia o suco, minha mãe deixava sempre preparado. Eu tive bronquite na minha infância, então eu dei muito trabalho até os meus 6 ou 7 anos. Então, meus pais tinham que estar sempre muito próximos de mim. Então, eu tenho isso hoje com um orgulho fora do comum. Isso construiu meu caráter, isso construiu a minha perspicácia, meu poder de persuasão, a minha busca cada vez maior. Então, o menino Endrigo foi um menino simples, de amigos simples, mas que já tinha sonhos desde aquela época, de ser um bancário, de vencer na vida, de ter uma condição melhor financeira, né, de contribuir com as pessoas. Eu acho que, resumidamente, é isso. Legal. Que Mas essa do jogador de vôlei, para mim, foi muita surpresa. Eu lembro até hoje, o professor chegava em mim, tinha o professor Flávio que falava, não deixa subir na cabeça. Eu comecei a ficar meio convencido na época, tal. Você começa a ganhar uma medalha aqui, ganha uma coisa ali. Você só tem 1 m. Eu era baixinho, mas saltava bem, então para o vôlei isso era importante. Aí você começa a ter visibilidade. Só que aí eu coloquei meu pezinho no chão e falei, gente, não dá, com 1,68 m, não, 1,67 m para 68, não dá para você atuar profissionalmente no vôlei. Agora, uma coisa interessante que você falou do professor, e você também falou do Wilson Kunza, né? Wilson Kunze do Thiago. Thiago Borges Ramalho, Você vê que é interessante como é importante, e do seu pai e do seu tio, como é importante nós termos mentores.
pessoas que nos dão algumas dicas. Olha, vai por esse caminho, não deixa subir né, o que você está fazendo subir na cabeça. Então, né, continue sendo humilde, sendo bacana, tendo seus amigos. Então, isso tudo vai construindo a nossa vida, né? Isso vai construindo a nossa trajetória. Às vezes, assim, uma pessoa dá uma dica, dá um conselho, dá um puxão de orelha, e isso vai fazendo com que a gente vai moldando a nossa personalidade, né? Isso é muito bacana. Com certeza, é extremamente valioso você ter mentores, você ter pessoas em quem se espelhar, né? Acho que todo mundo tem defeitos, porém cabe a nós, no livre-arbítrio, né, que Deus nos deu, de você capturar as coisas boas e deixar de lado as coisas ruins ali, né? Eu acho que o mais importante no teu percurso é ter o escopo aberto. Estar aberto para as novas oportunidades, querer buscar as oportunidades. É nítido isso na tua história, né? Essa curiosidade de querer saber o novo, de querer saber, putz, não quero mais continuar na mesma, quero mudar, quero melhorar, né? Quero estudar mais, quero saber mais, né? A gente sempre fala isso para os jovens. Querer estar sempre à frente no sentido de não quero me mostrar, eu quero evoluir, né? Como ser, como profissional, não é? E outra, a gente nota no teu histórico também que os relacionamentos interpessoais também foram bem dinâmicos. Você também sempre foi aberto para isso. Sim. Você se sentiu um pouco preso quando chegou numa cidade grande, porque você veio de uma cidade pequena. Mas isso não te impediu de se esconder, putz, vou me trancar aqui, ai meu Deus. Não, você foi se abrindo cada vez mais porque você queria buscar isso. Sim, e é justamente isso que a gente incentiva nos jovens, né? Que eles tenham essa força. Importante essa adaptação, né? Acho que a todo momento o mundo muda muito rápido, né? O ser humano está mudando muito rápido. As pessoas têm a tecnologia avança de uma forma absurda. A gente não percebe num piscar de olhos. Mudou isso, velocidade de internet, formato de abordagem. Quem diria que nós estaríamos em uma reunião não presencial hoje, fazendo tudo isso por vídeo, né? Então, acho que você tem que se adaptar cada vez mais, você tem que estar cada vez mais preparado para essa adaptação, tem que estar cada vez mais aberto a receber essas informações e se adaptar a elas, porque não adianta, se você ficar no teu mundinho, infelizmente você não vai evoluir, você não vai crescer, você não vai desempenhar novas funções. Eu acho que é importante isso também, sabe? Buscar, eu não estou na minha área de atuação, eu vou para outra. A gente vê que a cada 10 tentativas que você faz, você se frustra com 9. Então, é importante você estar sempre buscando e não deixar a peteca cair, como dizia minha mãe, para conseguir chegar onde você quer. A questão é você nunca desistir, jamais. E eu te pergunto assim, quantas coisas, quantas atividades que você fez fora do teu roteiro para que suas competências pudessem, eu não digo ser vistas ou ser exploradas, mas no digo que essas competências suas são naturais suas. Entendi. Certo? Mas quantas coisas, quantas águas você já deu para os seus clientes? Quantos cafezinhos você já ofereceu lá de trás, não é? E isso não é mal nenhum, porque você criou relacionamentos. Aposto para você que até hoje, se alguém citar, o Endrigo, sim, eu lembro dele, um bom gerente, né? Porque você criou relacionamentos. Não é? Desde o início, acho que isso vem muito de berço, né? Acaba que você tem isso
você acaba aprendendo isso dentro de casa, né? Justamente acho que é de uma importância tão grande esse apoio de pai e mãe, essa questão da rigidez. Meus pais eram muito rígidos mesmo. Não tem, era até interessante assim, meu pai falava, ó, hoje você tem que cortar grama, um simples exemplo. Se eu não cortasse a grama, às 4 horas da tarde, onde eu tinha o que eu mais amava fazer, que era o meu treino de voleibol, por exemplo, eu não podia ir. Então, e meu pai era daquele jeito, não, você não vai, e acabou. Tive, sim, meus puxões de orelha, minhas cintadas que meus pais me deram na época e que eu só agradeço hoje. Isso foi de uma importância tão grande para mim, para saber a questão do respeito, a questão de tudo, e parte daí você ser mais solícito, você poder contribuir com as pessoas, seja quem for, seja servindo um cafezinho mesmo, seja contribuindo, ajudando a fazer uma prova que as professoras na época lá não sabiam lidar com o computador, e os computadores chegando na escola, seja lá nos treinos de vôlei que minha mãe jogava vôlei, ia lá para dar aquele saque por baixo para ajudar a correr atrás das bolas lá embaixo, tudo sempre começa de algum lugar. E acho que isso não é falta nenhuma acho que você ser humilde no sentido de contribuir com os outros, te eleva a um patamar muito maior para que você alcance o teu crescimento lá. Eu jamais vou esquecer disso tudo, mas nunca, nunca, nunca mesmo. Né? Eu comecei lá, e é de lá, eu vou para lá cada 15 dias, né? Cada 15 ou 20, eu tenho custos financeiros com isso, mas que hoje me proporcionam, me dão essa oportunidade. Eu pego um táxi até o aeroporto, eu pego um avião até Londrina ou Maringá, chega lá, eu alugo um carro, vou até a casa dos meus pais, passo o fim de semana e faço o trajeto de retorno igual. Aí muita gente fala, você está ficando rico. Não estou ficando rico, ainda estou longe disso. Mas essa organização e alcançar o que eu alcancei me dá a oportunidade hoje de, mesmo estando longe dos meus pais, estar próximo. Então, eu faço, essa presença deles é muito importante para mim, né? Talvez a gente não tenha, nós não temos, assim, uma coisa que eu sempre digo, nós não temos aquela proximidade que a gente foi criado um pouco mais. Meu pai fala, nós somos da roça, né? Meu avô falava, nós somos da roça. Mas é porque a gente foi criado de uma forma muito rígida mesmo. Isso foi melhorando. Melhorou do meu avô para o meu pai, melhorou do meu pai para mim, e hoje eu vejo a forma com que meu pai trata os netos. Então, isso foi muito importante para a gente. Então, eu estou lá, cada 15 ou 20 dias, a presença deles me faz bem, a presença dos meus amigos, a presença dos meus familiares, isso é muito importante para mim. Então, eu jamais vou esquecer minhas origens, eu jamais vou esquecer, independente de onde eu chegar. Até porque eu acho que eu não cheguei onde eu quero ainda. É isso aí, tem que acreditar nos sonhos assim. E seguir, né? Deixa eu te perguntar. Agora abriu um novo concurso do Banco do Brasil, né? Sim. Com todo esse papo de privatização, né, que assombra, né? Você acha que ainda vale a pena o jovem ou quem está apto, né, se arriscar para fazer esse concurso, podendo ainda ser privatizado? Não tem risco nenhum. Que conselho que você dá? Então, pelo contrário, acho que não tem risco nenhum. Pelo contrário, o mercado é dinâmico, ele está aberto para todos. O concurso nada mais e principalmente o Banco do Brasil, por se tratar de uma empresa de economia mista, né, ele não é um banco, ele tem o controle do governo e você entra por concurso. Mas eu sou seletista. Eu posso ser mandado embora. Eu posso, desde que eu não cumpra com as minhas obrigações, não seja ético, eu posso ser mandado embora como qualquer outro funcionário. Então, o Banco do Brasil, como empresa, eu diria para você que é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. É o lugar que aí entra um pouco a questão da identificação que eu tenho com a empresa, né? O Banco do Brasil é um banco muito dinâmico, é um banco de diversas oportunidades. Você vai entrar ali como escriturário inicialmente, porém você vai ter todas as portas abertas para todas as áreas que o banco atua, né? Seja a parte de agências, como eu falei, seja a parte jurídica, seja a parte de tecnologia, né? Seja as áreas pensantes, as áreas meio, que a gente chama, que são as superintendências, as diretorias de desenvolvimento,
né? Então, você tem tudo dentro do banco, não muda absolutamente nada. O fator privatização nada mais é do que você tirar das mãos do Estado e jogar na mão da iniciativa privada. Porém, a empresa Banco do Brasil, ela tem 211 anos, mais de 211 anos. Então, ela está no mercado, ela passou por todas as crises imagináveis e inimagináveis que você possa pensar. A empresa é ótima, eu continuo recomendando. Acho que é uma empresa que você tem, assim como outros bancos ou outras empresas, você tem uma série de benefícios, você tem uma série de oportunidades, você aprende muito. O banco tem uma universidade, que é uma das universidades corporativas mais premiadas do mundo, não só do Brasil. Essa universidade te dá a oportunidade de aprender a área que você quiser. Então, basta você ter proatividade e ter boa vontade, que você pode aprender sobre tudo. O banco te dá oportunidade de tudo. O banco te dá oportunidades com bolsas de línguas, o banco te dá oportunidades com universidades, o banco te dá oportunidades com bolsas de pós-graduação, bolsas de mestrado, bolsas de doutorado, estágios no exterior. Então, você tem uma empresa que é uma das maiores empresas do país, né? E que te dão oportunidade em todas as áreas. Então, o fator privatização, ele não é relevante nesse caso para quem quer buscar o trabalho no setor bancário. O Banco do Brasil, como banco, é uma das melhores empresas para se trabalhar, né? Acho que não só em termos de benefícios, mas em termos de oportunidades, em termos de crescimento, em termos de até mesmo dos familiares. Eu acho que a própria universidade corporativa é um fator relevante para a gente, porque os nossos pares, esposas, filhos, todos eles têm acesso à parte da universidade corporativa. Então, tem muita coisa que você pode aprender ali e tal. Para quem não conhece, busque, pesquise um pouco mais sobre o banco, pesquise um pouco mais sobre as atribuições, né? Acho que é importante você sempre chegar preparado, não se preparar depois. Você vai ter situações que você vai ter que buscar o conhecimento depois, não tem como ser o dono da verdade e conhecer tudo. Mas é relevante você entrar conhecendo, porque é daí que você vai ter uma ascensão mais rápida, você vai ser reconhecido mais rápido, você vai conhecer um pouco mais o banco, e a partir daí acho que depende muito mais da gente, porque tem muita oportunidade dentro do banco. Muita, muita mesmo. Então, eu sou suspeito para falar do Banco do Brasil. Com certeza. A gente fala muito isso com nossos orientandos sobre essa necessidade de pesquisar, de se informar, né? E da importância do sonho, né? Você ter o sonho e correr atrás, e a partir dali você correr atrás de conhecimentos, assim como você fez, né? Então, isso a gente foca muito com eles. Eu achei bem bacana essa entrevista, muito legal. A questão da responsabilidade. A partir do momento que você assume, não importa se é uma posição baixa, se é uma posição de entrada, se você está iniciando. A partir dali, você representa uma marca. Você representa, é o Endrigo do Banco do Brasil, né? As pessoas que me conhecem fora do meu círculo de amizades, é o Endrigo do Banco do Brasil, é o Fernando do Banco do Brasil, é assim que eu sou reconhecido. Então, eu carrego um novo sobrenome a partir daí. Então, você tem sim que ter muita responsabilidade, muito respeito pela empresa que você trabalha, não só por ser o Banco do Brasil, em qualquer uma delas. Até para que você possa se desenvolver com bastante respeito ao que a sua área de atuação e ao nome que essa empresa tem, que é muito maior do que o meu, né? E quais são as vantagens e desvantagens em trabalhar numa empresa de economia mista? Olha, eu diria que a economia mista, a vantagem que você tem inicialmente é você não concorrer com o mercado, né? Como eu estou numa economia mista, você entra por meio de concurso público e quando você está lá dentro, os meus concorrentes são funcionários do Banco do Brasil. Então, diferentemente das demais empresas privadas, você não concorre, por exemplo, com alguém que se preparou durante anos para um determinado setor. Eu estou no Banco do Brasil e se eu quero concorrer para a área de tecnologia, eu vou concorrer com funcionários do Banco do Brasil que são detentores de conhecimento ou aptos a exercer na área de tecnologia. Então, eu acho que a principal vantagem é você não concorrer com o mercado. Eu acho que é você ter uma forma de, como você sabe e você conhece
você tem condição de conhecer grade curricular dos seus concorrentes, você tem como conhecer as áreas de atuação dos seus concorrentes, você também tem condição de buscar conhecimentos e tentar ou se igualar ou superar para você exercer determinada função. Então, eu acho que a vantagem seria essa. E como desvantagem, eu não consigo enxergar uma desvantagem, até porque por ser economia mista, você tem que primeiro passar no concurso. Então, de repente, pode ser um pouco mais difícil. Às vezes, uma pessoa que conquista uma vaga em uma entrevista, ela não consegue, às vezes, ali no nervosismo, passar no concurso, né? Ter conhecimento suficiente técnico em determinadas áreas para passar no concurso. A gente vê que hoje o concurso do banco, você encontra engenheiros, você encontra advogados, você encontra psicólogos, você encontra dentistas, você encontra várias pessoas de diversas áreas de atuação. Então, acaba que você tem uma forma de buscar diferente do mercado privado. E eu acho que a diferença relevante é isso. Minha esposa chegou, gente. Seja bem-vinda. Vou colocar uma telinha de fundo, desculpa. Não precisa. A gente está indo já para finalizar, mas eu gostaria de perguntar, apesar de ver toda essa motivação, esse brilho nos seus olhos, mas eu gostaria de saber qual o ponto que te traz mais satisfação na tua profissão e quais são os desafios que você encontra nela. A satisfação assim, a satisfação dos meus clientes, é buscar sempre a excelência no atendimento, a excelência na entrega dos resultados. Quem busca o segmento private, ou os clientes que estão no segmento private, como eu citei no início, tem o tempo muito escasso e o volume financeiro é relevante. Acho que cada um tem tem o seu volume relevante dentro da tua grade salarial ou do seu patrimônio, porém a gente sabe a importância que isso tem, principalmente nessa área que eu atuo, como private banker, né? O segmento private. Então, eu acho que, para mim, eu acho que é relevante você... Ai, gente, desculpa, agora eu me embananei na resposta. Desculpa. Você pode repetir só para eu poder... Eu tenho que... Na tua profissão, o que te dá mais satisfação? Quais são os maiores desafios? Ok, me fugiu. Então tá. Acho que o que me dá mais satisfação é o atendimento ao cliente, você ver a satisfação dos nossos clientes, é a entrega dos resultados, até porque a gente estuda muito. Diuturnamente, a gente tem que estar buscando conhecimento, economia, finanças, mercado. O mercado é muito dinâmico, as coisas mudam muito, né? Diariamente, eu não diria para você, talvez até em horas. Você tem uma coisa que acontece aqui, é o governo atuando ali, é o mercado internacional lá. Então, é bastante satisfatório quando você prepara, por exemplo, no nosso caso, quando você faz um planejamento financeiro, quando você dá uma assessoria para o teu cliente e você transforma aquilo ali para ele de uma forma em que ele fique blindado de determinadas situações, em que ele consiga uma rentabilidade mais atrativa do que o mercado está oferecendo, que você entregue os resultados que você tratou com ele no início de uma reunião, que você projetou para ele. Eu acho que a satisfação maior é essa. É óbvio, quando você conquista números, que você vê os números da instituição que você trabalha, os resultados que a instituição está entregando no mercado, que você o crescimento da empresa no mercado, que você vê a tomada de share da empresa diante dos seus concorrentes, isso é muito satisfatório para a gente. Mas o principal são os nossos clientes, até porque sem os clientes não somos absolutamente nada. Quem seria o Endrigo se não tivesse os nossos clientes lá no segmento private para atender, para eu buscar o meu conhecimento, para poder demonstrar esse conhecimento para eles, para poder entregar, né, para poder fazer essas entregas de acordo com o projetado. Então, acho que o principal é isso, é a satisfação desses clientes, vê-los felizes com a entrega dos resultados e estar sempre preparado para o revés também. Nós não somos perfeitos, nós não somos videntes. Seria muito fácil se nós fôssemos videntes. Estaríamos ou todos muito ricos ou todos muito pobres, né? Porque se todo mundo soubesse como o mercado ia se comportar, todo mundo penderia para esse lado e você não teria o desempenho que a gente pode conquistar. Mas então é você estar sempre preparado. Me deixa assim, é bastante satisfatório você ver que o cliente está satisfeito, que o cliente está bem, que ele está feliz com aquilo. E que ele, com os feedbacks também. Eu cito algumas vezes isso para a Margarete, que eu sempre quero ser o nota 10. Se eu não for o nota 10,
Esse feedback é de uma importância tão grande para mim, é tão importante para o cliente apontar os meus erros, apontar onde eu preciso melhorar, apontar de que forma ele quer ser tratado. São N clientes, de personalidades diferentes. Então, eu quero me adaptar a cada um deles para que o Endrigo seja dinâmico o suficiente a ponto de que todos estejam satisfeitos. Legal. Meninas, vocês Bacana. querem perguntar mais alguma coisa? Não, acho que a gente eu- pode ir fechando, encerrando, Eu né? tenho Pra só gente- a última pergunta. Vai lá. Endrigo, se você fosse deixar uma mensagem ou falar alguma coisa para a garotada que está buscando trabalhar no setor bancário, o que você diria? Qual conselho, né? Qual dica que você traria para essa garotada que, nossa, quero trabalhar no setor bancário? Eu acho que Acho até que primeiro... pensando no concurso aí que está aberto, né? Justo. Eu acho que o principal é você fazer com amor, você se dedicar. Acho que é muito difícil você, só pelo fator financeiro, você atuar em determinada área. Então, faça com amor, desde criança. Se você tem uma vocação, se você tem busque isso. Eu acho que é você se dedicar, como eu disse no início, você não precisa obrigatoriamente dedicar 100% do seu tempo aos estudos, ao conhecimento técnico, ao conhecimento, né, material. Eu acho que você tem tempo para tudo, mas se dedique, seja melhor do que os outros, no sentido de se dedicar mais. Né? Acho que a busca por conhecimento, tudo que você conhece, seja da tua área de atuação ou não, só vem para agregar. Então, tenham uma persuasão, tenham um poder de persuasão, corram atrás daquilo que vocês desejam, não deixe que ninguém mesmo impeça você de sonhar. E já que é para sonhar, sonhe alto, né? Não custa, o preço é o mesmo para você sonhar em ser um escriturário e você ser um executivo. Então, busque sempre com bastante amor, com bastante ênfase, com bastante perspicácia, com bastante dedicação e corra atrás. Eu acho que não tem nada mais isso, mas sempre buscando conhecimento. Estude, não dá para você deixar, adquira responsabilidades. É muito importante você ter responsabilidades desde cedo. Você não precisa trabalhar, mas é importante você ter responsabilidade, você ser organizado, você ter respeito pelos mais velhos, você ter respeito por hierarquia, você conhecer o segmento onde você pretende atuar, para que você saiba lidar com subordinados, com pares, com superiores. Então, acho que de tudo um pouco é importante. Né? Conhecimento acima de tudo, mas acho que formação, né? Eu acho que eu não falei minha formação, eu não tenho uma formação absurda, mas eu me formei em economia, eu me pós-graduei em gestão financeira, eu tenho certificação de especialista em investimento da Ambima, eu sou certificado pela Financial Standard Board, eu tenho CFP. Então, a gente tem uma série de busca que a gente faz no mercado para você estar preparado para os próximos desafios. Então, busquem, corram atrás, não deixe que aquele carinha do lado chegue, isso não vai dar, poxa, isso é difícil, o que eu vou fazer agora? Não, use sempre de trampolim. Pise em cima disso, sem subir em cima das pessoas, use de trampolim para que você evolua, para que você cresça, para que você, sem menosprezar ninguém, com bastante humildade, que todo mundo consegue chegar lá. Não tem impacto, não tem dificuldade para ninguém. Ai, bacana, bacana. E você ter trazido isso de que sonhar alto ou sonhar baixo, o preço é o mesmo, assim, é algo fantástico que a gente fala também sobre isso com eles, né? E realmente é sonhar. E depois que você sonha, realmente aquilo que está dentro de você, que vem do seu coração, é só caminhar, né? Toda certeza. Obrigada, Endrigo. Obrigada, adorei, me emocionei. Nos emocionamos. Endrigo, eu estou sem palavras. Olha, a sua história é inspiradora e assim é muito legal porque a gente percebe você olhando sempre para o futuro, mas respeitando o seu passado. A gente percebe, e isso tudo é a somatória do ser humano que você é, do profissional que você é. É um profissional dinâmico, é um profissional dedicado, é um profissional excelente, é um profissional que está sempre disposto a ajudar. Então, assim, parabéns, mas muito obrigada. Nós estamos, eu falo em nome das meninas, nós estamos honradas
de poder bater esse papo com você, e pode ter certeza que você está servindo de inspiração para muita, 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 muita gente. Então, Obrigado. muito Eu que obrigada agradeço. mesmo. Obrigado, Margarete. Obrigado, Malu. Obrigado, Nádia, pela oportunidade. Desculpa algumas coisas, que às vezes eu me emociono e aí as palavras faltam, você acaba... Mas, enfim, eu espero ter contribuído e que É o seja... nosso papel emocionar as pessoas. A carinha da Nádia. Obrigada, obrigada mesmo.